Imagine encontrar um documento antigo, escrito por ninguém menos que Pôncio Pilatos, o governador romano que julgou Jesus Cristo. Uma carta que descreve, com detalhes impressionantes, o rosto, a cor da pele, os cabelos e até o olhar de Jesus. Parece algo saído de um filme, mas essa carta existe. Ou pelo menos é o que dizem. Supostamente enviada ao imperador Tibério, ela revela um Jesus que desafia as imagens que conhecemos. Mas será que é verdade? Ou é apenas uma lenda? Hoje, vamos mergulhar nessa história intrigante, explorar cada detalhe da carta e questionar. O que ela realmente nos diz sobre Jesus? Fica comigo, porque essa história vai te surpreender. Primeiro vamos ao contexto. Pôncio Pilatos foi o governador da Judéia entre 26 e 36 d.C., uma figura histórica confirmada por achados arqueológicos, como a Pedra de Pilatos, descoberta em Cesareia, em 1961. Ele é conhecido pelo papel no julgamento de Jesus, descrito nos evangelhos, como um homem pressionado por líderes religiosos e pela multidão a condenar Cristo à cruz. Mas, segundo alguns relatos, Pilatos teria escrito uma carta ao imperador Tibério, descrevendo não só os eventos do julgamento, mas também a aparência física de Jesus. Como ele viu Jesus? E por que um governador romano se daria ao trabalho de descrever um condenado em tantos detalhes? A carta, supostamente guardada na Biblioteca do Congresso em Washington ou na Biblioteca do Vaticano, descreve Jesus como um homem de estatura regular, com uma presença que inspirava amor e temor. Seus cabelos, segundo o texto, eram da cor de uma castanha madura, lisos até as orelhas e ondulados até os ombros, divididos ao meio no estilo dos nazarenos. Sua barba espessa e da mesma tonalidade era levemente bifurcada. A pele? Nem escura como a dos judeus da época, nem clara como a dos romanos, mas com um leve rubor que dava harmonia ao rosto. Por que esses detalhes são tão específicos? E como eles contrastam com as imagens tradicionais de Jesus? O texto vai além da aparência. Pilatos descreve os olhos de Jesus como profundos e cheios de sabedoria, capazes de penetrar a alma. Ele diz que o rosto de Cristo era sereno, sem rugas ou manchas, com traços harmoniosos que transmitiam uma aura de majestade. Mais impressionante ainda, Pilatos relata que, ao ver Jesus, sentiu-se pequeno e fragilizado, como se estivesse diante de algo maior que ele mesmo. Um governador romano, acostumado a julgar criminosos, ficou abalado por um prisioneiro. O que havia em Jesus que causava esse impacto? E por que Pilatos sentiu a necessidade de contar isso ao imperador? A carta também menciona os milagres de Jesus. Pilatos escreve que ele ressuscitava os mortos, curava os enfermos e tranquilizava mares tempestuosos. Ele nota que Jesus era chamado de profeta da verdade pelo povo e filho de Deus por seus discípulos. Mas, curiosamente, Pilatos diz que Jesus não incitava revoltas contra Roma, parecendo mais um amigo dos romanos do que uma ameaça. Isso irritava os líderes judeus ricos e poderosos, que viam sua liberdade de pregação como um desafio. Será que Pilatos admirava Jesus? Ou ele só estava tentando se justificar para Tibério? O julgamento é outro ponto central. Pilatos descreve a pressão dos líderes religiosos e da multidão, que clamava por crucificação. Ele admite que lavou as mãos para evitar uma revolta, mas a carta sugere um arrependimento profundo. Ele escreve que a crucificação foi acompanhada por fenômenos estranhos, como os mortos saindo de seus túmulos, e que a ressurreição de Jesus causou grande comoção. Para Pilatos, Jesus não era um criminoso, mas o Filho de Deus, como outros afirmavam. Como um romano cético chegou a essa conclusão, e o que isso revela sobre o impacto de Jesus? Agora vem a grande questão. A carta é real?
Muitos estudiosos consideram o documento apócrifo, ou seja, não oficial e provavelmente escrito séculos depois, talvez no século IV, como parte de textos como os Atos de Pilatos. A linguagem e o estilo não combinam com escritos do século e não há registros históricos confiáveis de sua existência na época de Pilatos. Alguns dizem que foi criada por cristãos para reforçar a fé, oferecendo uma descrição vívida de Jesus. Outros acreditam que pode ser baseada em relatos reais, mas alterada com o tempo. Por que um texto assim surgiria? E será que ele contém alguma verdade, mesmo sendo apócrifo? Outro detalhe intrigante é a confusão com Públio Lentulus. Algumas versões da carta são atribuídas a ele, descrito como um governador anterior a Pilatos, ou até como uma figura espiritual, como o mentor de Chico Xavier, segundo o Espiritismo. Mas não há evidências históricas de que Lentulus existiu ou governou a Judéia. Essa mistura de nomes e histórias só aumenta o mistério. Será que a carta foi inspirada por várias fontes? Ou é uma invenção para preencher lacunas sobre a aparência de Jesus? Apesar das dúvidas, a carta influenciou a arte cristã. Muitas pinturas de Jesus com cabelos longos e barba refletem a descrição de Pilatos ou Lentulus. Antes dela, artistas variavam muito, mostrando Jesus com cabelos pretos, crespos ou até sem barba. A carta deu uma imagem oficial, mesmo que controversa. Por que ela teve tanto impacto? E como moldou a forma como vemos Jesus hoje? No Brasil, essa história ganhou força com a comunidade cristã e até no Espiritismo, onde a carta é vista como um relato espiritual. Posts no X e blogs discutem o tema, alguns chamando-a de prova histórica, outros de lenda inspiradora. Seja real ou não, ela nos faz refletir como imaginamos Jesus e por que a ideia de saber como ele era nos fascina tanto. A carta, verdadeira ou não, mantém viva a curiosidade sobre o homem que mudou a história. Essa história nos deixa com mais perguntas do que respostas. A carta é um vislumbre do passado ou uma criação da fé? O que ela nos diz sobre Jesus e sobre nós mesmos? E você, o que acha? Acredita que Pilatos escreveu essa carta ou é só uma lenda? Deixa seu comentário aqui embaixo, porque essa discussão está só começando. Se curtiu esse mergulho no passado, dá aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. O mistério de Jesus continua vivo e a gente vai seguir explorando. Até a próxima!